Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Jesus deve refletir em nosso comportamento. Permita que o Espírito Santo haja em você. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós deixamos de ser os mesmos. Então, quando nós olhamos lá no passado, entendemos tudo aquilo que nós fizemos, nós conseguimos sentir apenas uma coisa: saudade? Não, vergonha. Porque quando nós vivíamos longe de Deus, nós vivíamos buscando apenas os nossos próprios interesses. E acima de mim, só existe eu mesmo, e qualquer coisa se justifica no outro. Então todo o mal que eu pratico, eu coloco a culpa no outro, como se isso fosse o perdão da minha própria culpa. Então, graças a Deus, nós conseguimos encontrar uma salvação, um caminho que não é de escuridão. Nós conseguimos encontrar algo além de nós mesmos. Nós encontramos ao Senhor. E nós encontramos Ele graças a quem? A palavra de Deus e a fé que ela produziu em nós, fazendo assim que o Espírito Santo pudesse vir nos visitar. E nessa visita, nós pudéssemos nos arrepender. Porque sem esse processo não existe conversão, não existe mudança. O Senhor, Ele ensina que na palavra, todos os dias a nossa força ela é renovada logo pela manhã. E é logo pela manhã que nós buscamos o Senhor, buscamos a Sua palavra, os Seus louvores e a Sua sabedoria, para que nós possamos suportar mais esse dia nessa terra, nesse mundo caído. E assim nós vamos seguindo até o dia que nós não vamos mais estar aqui. Para um pouco e pensa. Será que existe outra vida além dessa vida que nós levamos? Será que é possível complementar algo que Deus coloca dentro do nosso coração? Ou tudo que Ele coloca já é perfeito? E nós precisamos realmente analisar as coisas como elas são. Se você fosse num restaurante caríssimo, indicado por muitas estrelas Michelin, são 5 estrelas, é um lugar que todo mundo quer comer. A comida é pouca, mas é boa. Será que alguém iria nesse lugar e precisaria colocar sal na comida? Será que alguém, pedindo um suco já adoçado, iria colocar mais açúcar? Então nós temos que entender alguma coisa, que sempre que nós queremos complementar as coisas com outra coisa, é sinal que aquilo já não está completo ou não está perfeito. E por que nós insistimos em dizer que somos pessoas convertidas, que acreditamos no Senhor, que o Senhor está celebrando conosco? Mas chega na hora de se divertir, nós queremos colocar sal nessa comida ou bebida. Nós queremos colocar mais coisas sobre as coisas que Deus já fez perfeita. Isso só prova uma coisa: Deus não está conosco e o nosso comportamento diz sobre isso. Então não adianta nada a gente achar que está fazendo as coisas por Deus, se o resultado dessas coisas não forem honra e glória ao Senhor, não for louvor ao Senhor, gratidão ao Senhor. Então nós não devemos complementar a nossa felicidade, pois a própria presença do Espírito Santo é a felicidade. Então se eu preciso complementar, é sinal que não existe. E isso deveria ser um indicativo de que alguma coisa errada está perto de mim. Porque ser cristão não é frequentar a igreja, não é a rotulação que você define de si mesmo entre católico, evangélico, protestante, da congregação cristã, adventista, sei lá quantas denominações não existem. Ser cristão é comportar como Cristo se comportava. Mas não porque nós temos
dentro de nós uma força de vontade maior, mas porque o Espírito Santo assim nos permite. Se a gente vai lá em Filipenses 3, versículo 18, 19 e 21, a palavra do Senhor, ela diz assim: já disse isto muitas vezes, e agora repito, chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isto o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Então, nessa carta aos Filipenses, e eu não sei se você prestou atenção, ela é continuação da que nós lemos ontem. Então Paulo, ele continuou conversando com aquelas pessoas, explicando mais uma coisa, que não bastava o Espírito Santo estar no lábio deles, o Espírito Santo precisava ser visto no comportamento deles. E era justamente a forma de se comportar que era o problema, porque era uma igreja que estava dentro da igreja, mas essa igreja também estava dentro do mundo e dos costumes do mundo, e querendo impor não a religião de Cristo, não a mensagem que o Espírito Santo pregava, mas a lei fria, a lei que rejeitava Jesus como Salvador e o Filho de Deus, a lei que via os milagres, mas não queria aceitar os milagres, que via a glória de Deus se manifestando, mas não queria aceitar. Sabe por quê? Porque isso tirava a autoridade deles. Então era o poder pelo poder, não era sobre salvação, era sobre o ego, era sobre a vaidade daqueles que levavam esse caminho, que cumpriam apenas a lei, apenas, mais nada. Não tinha obediência a Deus, nada, porque tudo que Deus colocava no coração deles, eles justificavam com alguma coisa para não fazer, achando que já tinham feito o suficiente, porque cumpriam apenas a lei. E Paulo tinha consciência de uma coisa, que isso não era o suficiente. E ele começa dizendo: já disse isso muitas vezes, e agora repito, chorando. Isso é uma coisa que quando nós começamos a adquirir sabedoria, nós entendemos muito bem que não existe outro caminho, que não existe jeitinho, que a desculpa das coisas que nós fizemos não torna certo o que nós fizemos, que sem arrependimento não existe transformação, que sem a leitura da palavra de Deus e o aumento da fé não existe conversão. E ele estava olhando aquelas pessoas nos olhos e chorava, porque sabia que o resultado da vida daquelas pessoas não era honra e glória ao Senhor, mas era o inferno. Era o inferno. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornaram inimigos da mensagem da morte da cruz de Cristo. Como eu me torno inimigo de Deus? Fazendo exatamente aquilo que Deus disse para mim não fazer. E não tem como a gente ser simplista nisso, tá bom? Porque às vezes a gente vai colocar o pecado acima de tudo. Ele está acima de tudo? Sim, porque a própria escuridão é o pecado. Mas existem pecados que são, de alguma forma, ainda maiores, porque eles nunca vão permitir que outras pessoas cheguem à luz, principalmente a doutrinação. Quando eu pego aquilo que não é a palavra de Deus e ensino às pessoas que não têm conhecimento, como se aquilo fosse bíblico, essas pessoas elas vão ser cobradas ainda mais. Isso é palavra de Deus. Elas serão cobradas ainda mais. Então não tem como a gente olhar essas pessoas e achar que está tudo bem, porque elas vão ser cobradas. Então, se no meu comportamento a mensagem de Deus não puder ser vista, se eu achar que eu tenho que ficar
complementando. Ai, para mim ficar feliz eu preciso beber, porque eu estou comemorando, eu estou celebrando. Mas beber a tal ponto de esquecer o que aconteceu no outro dia. Ah, eu tenho que comer muito, eu tenho que fazer muito. Tudo que é feito é sem equilíbrio, é tudo muito exagerado. Se a comida tivesse perfeita, não precisaria de sal. Se você tivesse alinhado com o Senhor, se você tivesse renovado as suas forças pela manhã, você não ia estar precisando de nada disso. Porque a palavra nos ensina que a sua graça nos basta. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. E aqui ele colocou Deus com D minúsculo. Então olha aonde está o objeto de desejo deles. Neles mesmos. Nos seus próprios prazeres, nos seus próprios sonhos, nos seus próprios interesses. Então eles estão dispostos a tudo por isso. E isso vai levar eles para o inferno. Porque essa vida não é sobre nós. Não é sobre acontecer o que eu quero, mas sobre obedecer ao Senhor e aquilo que o Espírito coloca dentro do meu coração. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas desse mundo. Quer um exemplo disso? Pega as músicas sertanejas. Só fica falando disso. É de beber até cair, não sei o que, e acha bonito. Não, é bonito. Eu sou cowboy, eu sou bruto, rústico e sistemático. Não, é assim que eu tenho que viver. Não, eu sou do Bob Marley, eu sou do reggae, sou do rock. Então a gente se rotula por uma vida de destruição e acha que faz parte de um grupo. E que no meu grupo, para mim ser aceito, eu preciso beber. Eu, quando vou nos lugares e não bebo, nossa senhora. Ah, mas você não pode? Beber eu posso. Não existe uma proibição de Deus para beber. Se eu quisesse tomar um copo de vinho, eu poderia, com maior toda certeza, se eu sentisse vontade, eu tomaria. Claro, poderia tomar um copo de chopp? Posso? Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Porque senão eu estaria sendo um fariseu, onde eu coloco isso. Ah, eu não bebo. Ah, então eu sou cristão? Não. Eu sou cristão porque eu obedeço a Deus. E tem gente que adora julgar os outros. Mas vamos falar sobre entrega. Você entrega alguma coisa? Porque pecador todo mundo é. Então não existe nada que eu possa fazer que vai me tornar melhor ou pior que você, porque todos nós somos pecadores. Mas eu posso servir a Deus e tentar recompensar isso. E você? O que você faz para servir a Deus? Cuida da tua família, dos seus próprios interesses? Trabalha na sua própria escuridão? Eu não entendo. Pecador todos nós vamos ser. Erro todos nós temos. Eu sou melhor que alguém? Não, eu sou um lixo. Sou tão pecador quanto. Cada pessoa peca de um jeito. Mas eu tento recompensar. Enquanto eu obedeço ao Senhor, eu recompenso o meu pecado. E é isso que todos nós deveríamos fazer. Recompensar. Recompensar todas as vezes que nós traímos o Senhor, envergonhamos o seu nome. Por todo aquele tempo e aquela vida que nós levamos, nós devemos recompensar. Porque se eu olho a minha vida hoje e ainda não encontro o motivo, eu preciso encontrar um motivo. E eu não tenho que ter orgulho dessas coisas que o mundo acha que é bom. Eu não preciso colocar sal na minha comida, porque ela já está com um tempero perfeito. Nada que eu fizesse iria complementar ou melhorar, só iria poder estragar. E é isso que nós fazemos quando nós tentamos complementar as coisas de Deus. Estragamos. Ele transforma o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Ele quem? Quem vai transformar o meu corpo? Jesus Cristo. Ah, mas Jesus já morreu. Morreu numa cruz e voltou para o céu. E deixou o Espírito Santo. Então, quando a gente fala sobre a doutrina, né, a Trindade, Deus, Pai, Espírito Santo, nós estamos falando da mesma coisa. Só que hoje aqui nós temos acesso ao Pai graças ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo foi mandado graças a Jesus. E Jesus foi enviado por quem? Por Deus. Então a gente olha que as três coisas são uma só, fazem parte do mesmo plano. Mesmo plano. É como se você pegasse o celular e ligasse para alguém. Você está ouvindo Jesus falar? Tá. Quem é o telefone? É o Espírito Santo. Quem é a voz? É o Espírito Santo. Então ele é o meio de comunicação entre a gente. E nós precisamos entender, e tá tudo bem assim.
Então, é Ele quem vai transformar o nosso corpo fraco. Sem Deus, o nosso corpo vai continuar sendo fraco. Você pode ir na academia, treinar as bisnaguinhas, as perninhas, treinar tudo. Se você não colocar a palavra dentro de você, você pode ter um corpo forte, mas você vai continuar sendo fraco. Porque a verdadeira força de um homem não vem sobre a sua força física, mas realmente a força de um homem é a capacidade de descer no inferno diversas vezes e voltar para Deus e dizer: Senhor, me perdoa, pois eu errei. Porque reconhecer o pecado, isso sim é ser forte. É reconhecer a nossa dependência a Deus. Eu posso cuidar de mim? Você deve. Deve cuidar de tudo aquilo que Deus coloca na sua mão. Cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo, cuidar de tudo. E ajudar também a cuidar de outras pessoas, porque assim como nós amamos Deus sobre todas as coisas, nós devemos amar o próximo. E amar o próximo é dividir o Deus que está em nós, porque Deus é o amor. Então Deus, ele vai transformar o nosso corpo, que era fraco, em algo glorioso que se parece com Ele, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Então o mesmo poder que expulsava demônios, o mesmo poder que fazia milagres, que fez Jesus andar sobre as águas, que fez Ele ressuscitar, o mesmo poder vai atuar em nós e vai nos capacitar a ser aquilo que nós não somos. E é por isso que nós nos comportamos de maneira diferente. Não é porque nós somos melhores, mas porque a graça de Deus, ela nos alcançou. Se a gente vai lá em Romanos 12, versículo 2, 19 a 21, a palavra do Senhor, ela diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que Deus seja quem dê o castigo. Mas façam como dizem as Escrituras Sagradas: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está contando um pouco sobre essa vida que é cheia do comportamento de Deus. Porque não adianta nada a gente se rotular cristão se a gente não vive como cristão. Não adianta nada você ter uma família que é de origem. Ai, minha família era isso. Ai, porque era da igreja, era da congregação. Ai, porque era um pastor. Ai, porque... Ai, fundador. O que adiantou? O que adiantou? Você acha que isso tira alguém do mundo? Você acha que a vida é sobre a vida dos outros? A vida é sobre nós. E a nossa vida, o que a gente faz com Deus. Porque sem Deus a gente não faz nada de bom. E é isso que o Evangelho fala. Olha, vocês estão aí encantados com esse mundo. Esse mundo é um mundo de ilusão, de vaidade. É um mundo que vocês sabem o quanto ele custa, o quanto ele pesa e a dor que ele provoca. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Quem tiver cheio do Espírito Santo não vai viver igual, não vai conseguir ficar muito tempo no mesmo ambiente, não vai ficar assistindo as coisas e não vai buscar essas coisas. Ah, mas isso é porque você é melhor? Está escrito que eu estou falando que eu sou melhor? Na palavra fala que isso incomoda o Espírito Santo. Se você é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, vai incomodar você. Porque você está mais preocupado em condenar as pessoas e em criar divisões do que receber algo que te dê sabedoria. Está mais preocupado em falar sobre as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Está mais preocupado em causar discórdia, em fazer brincadeirinha, em mentir, em enganar, do que propriamente em falar algo que pode ajudar a vida de alguém. E é só isso. É sempre um comentário e não passa do comentário. Nada. Mas deixem que Deus os transforme
por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Por que Deus ele vai mudar a nossa mente? Porque é através da nossa mente que vêm os pensamentos. E é através dos pensamentos que vêm os sentimentos. E é através dos sentimentos que nós nos comportamos ou reagimos. Então, ou nós mudamos a nossa mente, nós mudamos não, né? Ou nós permitimos que Deus mude a nossa mente. Ah, mas como funciona isso? É que nem no Matrix, que a pessoa abaixa um disquetinho e ele já vai ter um conhecimento novo? Não. Isso depende de bagagem espiritual. Ah, como eu adquiro bagagem espiritual? Aumentando a fé. Ah, como eu aumento a fé? Vocês vão dar risada, mas é lendo a palavra de Deus. Tudo começa na palavra. A visão, ela começa na luz. Então não adianta a gente querer achar que sem a luz nós vamos conseguir enxergar alguma coisa. Vai precisar da palavra. Vai precisar da palavra, tá dentro da nossa mente, como nós falamos esses dias, dentro do nosso coração, bem guardadinha. E essa palavra vai começar a se manifestar no nosso comportamento, porque os nossos pensamentos vão ser influenciados pelos pensamentos de Deus. E aí, quando nós percebemos isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a conhecer a vontade de Deus, porque nós estamos participando da glória de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da felicidade de Deus, do amor de Deus, do autocontrole de Deus, do domínio próprio. Tudo. E qual é essa vontade? Aquilo que é bom, perfeito e agradável a quem? A Ele. Então tudo isso existe para Ele, não é para nós. É isso que você precisa entender, a vida não é tua, a vida ela é de Deus. E Deus adora, né? Deus reconhece de alguma forma. O adorar não é no sentido de adoração, mas de gostar. Que nós obedecemos Ele como sinal de gratidão e reconhecimento pelas coisas que Ele faz por nós. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos ter sabedoria o suficiente para encontrar isso na nossa vida, para encontrar isso nas pessoas. Porque nós buscamos sempre o quê? Condenação. Então, se alguém faz alguma coisa para nós que nós não gostamos, nós queremos, com todo o ódio do mundo, destruir a vida dessa pessoa. Queremos falar, queremos opinar, queremos provar, queremos ter a razão. E a maior parte da destruição das famílias é essa tal da razão. Porque quando nós achamos que temos a razão, pronto. E quantas vezes nós não ouvimos a seguinte expressão: olha, se você não tivesse ido, você não tinha perdido a razão. Então é como se o mal ele desse um tipo de carta branca. Ó, nessa situação você pode fazer o mal, nessa situação você pode se vingar. Esquecendo que nós não estamos mais no olho por olho, dente por dente. Nós estamos vivendo num outro tempo, que é o tempo da misericórdia, que é o tempo do perdão. Então ele continua dizendo: meus queridos irmãos, nunca, olha a palavra, nunca se vinguem de ninguém. Então, se alguém fizer mal para mim, eu vou retribuir o mal que essa pessoa fez? Jesus ainda diz mais. Jesus diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos e por aqueles que me perseguem. Então olha onde Deus nos colocou, no centro da sua vontade. Mas como que eu consigo fazer isso? Ah, isso daí não é para qualquer pessoa. Foi a resposta lá de cima. Ele vai pegar o nosso corpo fraco e através do poder dele nós vamos conseguir perdoar e fazer essas coisas. Então sem Deus o perdão ele não existe, assim como o amor, assim como o domínio próprio, assim como aquela comida que já tem o gosto equilibrado. A gente sempre vai ficar colocando sal ou alguma coisa nas coisas de Deus, porque não existe satisfação. Não existe casamento sem Deus, ainda que você se case dentro de uma igreja. Se Deus não vier para tua casa, não vale nada. Não existe trabalho sem Deus, porque tudo que você ganha nunca vai ser o suficiente. Não existe amizade sem Deus, porque na primeira oportunidade a pessoa vai te apunhalar. Ela vai pensar nela e no que ela acha, no que ela merece e vai enfiar no meio da tua barriga. E tá tudo bem, porque Deus ele nos fez forte para suportar tudo isso.
tenho que fazer com essas pessoas? Deixem que Deus seja quem dê o castigo. Então eu não preciso fazer nada. Deus está vendo. Se você está tomado pelo Espírito Santo e essa pessoa está te atacando, quem que vai te defender? É o Espírito Santo. Mas ele precisa defender na hora? Não. Deixa aqui no tempo de Deus, porque Deus vai sempre usar das situações para tentar causar algo que transforme uma conversão, a salvação, o arrependimento. Está tudo bem, porque nós passamos também por esse processo. Ah, mas e se eu tiver a oportunidade de fazer alguma coisa? Eu não vou fazer, eu vou fazer as coisas para prejudicar. Tudo bem. O que Deus fala? Mas faça como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida para ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Então Deus ainda fala, olha, se você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça o bem independente de quem. É isso que ele está falando. Não importa se é teu inimigo, não importa se a pessoa merece, não importa o que ela fez, não importa nada. Você vai fazer o bem, porque é o bem que você sabe fazer. E é isso que nós temos que buscar para a nossa vida. Trazer a palavra de Deus para dentro de nós. Trazer o Evangelho para o nosso comportamento, para que o Espírito Santo possa ser visto. Então nós não vamos ficar guardando mágoa, rancor, nem nada. Nós vamos fazer exatamente da forma que Deus ensina, porque Ele vai cuidar dos nossos inimigos. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então qual é a única forma de eu vencer o mal? É através do bem, é fazendo o que Deus ensina na palavra. Não é buscando os meus interesses, não é olhando, pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar e não sei o quê. Não é achando que eu tenho direito das coisas que eu não tenho. É fazendo o bem, é fazendo o que é certo, é reparando o mal que nós fizemos. É dessa forma. É usando a nossa vida para recompensar todo o mal e toda a escuridão. Exatamente assim. E quando nós começamos a fazer isso, o nosso comportamento começa a refletir Jesus. E pode ter certeza que vai ter gente que vai brincar, que vai tirar sarro, que vai não sei o quê. E tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu prefiro que as pessoas zombem de mim, porque eu me comporto como Deus ensina, do que aqueles que me aplaudem, porque o meu comportamento é como o do diabo. Que o som do inferno sai da minha boca. Eu prefiro, não sei você. Amém? Que o Senhor Ele possa te dar sabedoria e através da sabedoria de Deus nós possamos encontrar o nosso arrependimento. Que a palavra de Deus ela possa te conduzir todos os dias a um lugar melhor. Que o Senhor Ele habite a sua vida com você. Que você possa servir a Deus e não seus próprios interesses. E que ninguém precisa olhar para a nossa vida chorando e dizendo, olha, pela maneira que vocês se comportam, mesmo que vocês falem que vocês são a igreja do Senhor, vocês estão negando a morte de Cristo, a misericórdia de Cristo. Vocês estão condenando de novo ao Senhor. Sabe, eu acho que tem que passar do momento disso. Lembra sempre, pecador todos nós somos, mas nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e nós devemos servir ao Senhor com todo o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.